conhece o Carlo Ancelotti. Campeão de tudo. O treinador que já comandou os maiores clubes do mundo e lidou com as maiores estrelas do planeta. Mas o que talvez você não saiba é que o Ancelotti vencedor só existe por conta de um erro. Um erro que ele mesmo admite. E esse erro tem nome: Roberto Baggio. Enquanto foi jogador, o Carleto foi treinado pelo Arrigo Sacchi no Milan. E depois que se aposentou, antes de dar seus primeiros passos como treinador, acompanhou o técnico italiano, sendo seu auxiliar na Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos. Esse mundial traz excelentes lembranças para os brasileiros, mas nem tanto para os italianos. Aqui o Ancelotti dava seus primeiros passos no banco de reservas e numa trajetória que combinaria com o vice-campeonato da Copa do Mundo, ele ia ver tudo ir por água abaixo com um pênalti perdido pelo Baggio. Mas não é desse erro que ele comenta. Ia ser leviano demais para um treinador tão experiente tratar uma fatalidade do jogo como algo crucial para sua carreira. As trajetórias de Ancelotti e Baggio iam se cruzar mais uma vez um pouco adiante. O Ancelotti ele foi formado por uma escola rígida do Sacchi, uma lenda italiana, né, que o sistema era a verdade absoluta. Posse, pressão, um time extremamente compactado num 4-4-2. E aqui é importante você lembrar sobre esse esquema que eu vou voltar lá na frente. Era focado em organizar o time e defender os espaços de forma preciosista. E para isso funcionar, os jogadores tinham que se encaixar. Não era o sistema que ia servir ao talento, era o talento que precisava obedecer ao sistema. O ano era 1997. O Ancelotti ainda era um técnico em formação no comando do Parma depois de uma passagem de sucesso pelo Reggina. E o 4-4-2 rígido o acompanhava desde então. Naquela temporada ele tinha levado o Parma para a Champions League, mas se desfazia de um dos seus principais jogadores, Gianfranco Zola. O Zola era um meia avançado, ou como eles gostam de chamar na Itália, um trequartista. E fatalmente um jogador dessa posição não ia se encaixar no 4-4-2 do Ancelotti. Sendo assim, ele foi deslocado para a ponta e em sequência foi negociado com o Chelsea, onde ele teve impacto imediato e se tornou o melhor jogador da liga mesmo tendo chegado no meio da temporada. Paralelo a isso, o Parma era comandado por Calixto Tanzi, um milionário italiano fundador e CEO da Parmalat, que gostava de gastar os seus milhões em super craques pro Parma. E o Roberto Baggio era o seu grande alvo. Para dar contexto, o Baggio era um dos maiores jogadores da história da Itália, que já tinha deixado sua marca na Juventus e no Milan. E naquela altura ele tinha conquistado a Copa da UEFA pela Juve e o Scudetto italiano por 2 vezes. Com isso, ele foi considerado em 1993, um ano antes da Copa do Mundo, o melhor jogador do mundo e recebeu a Bola de Ouro. Mas voltando para 97, na temporada anterior o Baggio tinha desfilado seu futebol pelo Milan, naquela altura dirigido pelo uruguaio Oscar Tabares, mas que depois de maus resultados, o Berlusconi, presidente do clube, decidiu demitir o treinador e ordenar mudanças. A primeira delas era o retorno do Sacchi, mentor do Ancelotti e desafeto de Roberto Baggio. A segunda, o retorno do 4-4-2. E o mesmo problema passado em Parma com o Zola era visto em Milão. O Baggio era um craque, mas que carregava um defeito aos olhos do Carleto. O Baggio ele queria ser um 10. Ele queria sair do Milan, onde ele não ia mais se encaixar, para ser um trequartista novamente na sua próxima equipe. Um meia avançado, livre, intuitivo, pouco moldável às estruturas do 4-4-2 e por isso foi vetado. O Ancelotti ele não só recusou o Baggio, ele impediu a contratação que, ao que tudo indicava, já estava bem encaminhada com o Parma. Ele disse que já tinha o Crespo e o Henrique Chiesa, que não tinha espaço para um jogador como o Baggio, a não ser que ele tivesse aberto a se adaptar ao modelo e, por exemplo, ser deslocado de posição, seja como um atacante ou como um ponta pela beirada. A decisão foi técnica e o Baggio foi parar no Bolonha, mas o tempo ia mostrar pra gente que foi uma decisão, acima de tudo, ideológica. 2 anos depois, o destino quis que o Ancelotti encarasse aquilo de frente. Assumiu a Juventus e lá tava Zinedine Zidane. Bola de ouro, campeão do mundo, um gênio, que também não cabia no seu modelo. E foi nesse exato momento em que a carreira do Ancelotti deu uma virada de chave e tudo começou a mudar. O Ancelotti olhou pro Zidane e percebeu o que ele não tinha percebido no Baggio. Percebeu que não se treina um jogador assim, com esse calibre, impondo padrões, que não se limita a criatividade às zonas do campo, e principalmente que é o técnico que precisa se adaptar ao talento, e não o contrário. Ele mudou, deixou o dogma de lado, redesenhou a sua equipe para girar ao redor do Zidane, e pela primeira vez, como ele mesmo admitiu anos depois, fez um terno sob medida pro craque. E foi aí que nasceu o verdadeiro Carlo Ancelotti. Mas a história não para por aí. E antes de continuar, eu quero te fazer um pedido. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, vem fazer parte desse clube, porque toda semana tem vídeo com essa mesma qualidade aqui no canal. E claro, não esquece de deixar o seu like aqui, e se aparecer a opção de hypar, clica, que ajuda a gente demais aqui com o nosso trabalho. Mas voltando à história do Carleto. Anos depois, já mais maduro, mais flexível, o Ancelotti reencontra o Zidane. Só que agora os papéis são diferentes. É o verão europeu de 2013. O Real Madrid contrata o Carleto, recém-saído do PSG, e mesmo trazendo a sua equipe habitual, ele reserva um espaço
especial. Convida o Zidane para ser seu assistente. Não era uma escolha técnica, era simbólica. O Zidane estava longe dos gramados, atuando como conselheiro, embaixador, peça política do Real Madrid, mas o Carleto sabia, aquela mente precisava estar perto do campo, e mais do que isso, era o momento de devolver tudo o que tinha aprendido com o Zizou. Do seu lado, o Zidane ia vivenciar o dia a dia, os treinos, os bastidores, e juntos conquistaram a 10ª Champions League do Real Madrid. Mas o mais interessante é que mesmo agora sendo um mestre, o Ancelotti continua aprendendo com o Zidane, porque a essência da transformação que ele aprendeu lá atrás, ele nunca mais abandonou. Foi com esse espírito que ele venceu no Milan. Ele abandonou o antigo 4-4-2 e desenhou o famoso 4-3-2-1, a árvore de Natal de Ancelotti, para dar liberdade pro Kaká, controle pro Pirlo e a potência de Gattuso e Ambrosini na marcação. Criou um time equilibrado, vertical, capaz de destruir o Manchester United de Ferguson e o Liverpool de Rafa Benítez e conquistar 2 Champions League nos quase 9 anos que teve em Milão. Mesmo depois do trauma de Istambul em 2005, quando perdeu uma final ganha, ele não voltou aos velhos vícios. Pelo contrário, remodelou a equipe. Trouxe o Seedorf mais avançado pro lado do Kaká para jogar mais solto, o Cafu e o Jankulovski com amplitude, devolveu o Maldini para a zaga e sacou o Crespo para jogar só com o Inzaghi na frente. E em 2007 venceu o mesmo Liverpool. Redenção com a mesma base. Isso não é comum num técnico tão tradicionalista. Isso é coisa de quem aprendeu a ouvir o vestiário. Nos anos seguintes, a marca do Ancelotti se fortaleceu. Se adaptou ao elenco, no Chelsea usa o Drogba como referência, no Bayern respeita a hierarquia local e no Real Madrid vai além. O Zidane, paralelo a isso, vocês já sabem. 3 Champions Leagues conquistadas consecutivamente. Talvez alguma coisa ele tenha aprendido com o Carleto. Em 2021, Ancelotti retorna a Madrid. E nada mais justo do que suceder justamente Zinedine Zidane, com quem ele se formou treinador e ofereceu experiência ao francês. Naquela mesma temporada, ele ia ser campeão da La Liga e da Champions League, tornando-se o primeiro treinador a conquistar 4 vezes a Liga dos Campeões. Na temporada 2023-2024, Jude Bellingham é quem chega a Madrid. Um meia completo, mas que exige um papel específico. O que acontece é que agora o Ancelotti era outro. Ele desmonta o famoso 4-3-3, abandona os extremos abertos e cria um losango, e posiciona o Bellingham por trás do Vini e do Rodrigo. Meio campo reforçado, defesa protegida, craques com liberdade e resultado, título espanhol e da Champions League. Na temporada seguinte, 2024-2025, é a vez do Mbappé. Com o Kroos aposentado, o Ancelotti busca um novo equilíbrio. Ele tenta um 4-2-3-1 mais agressivo, com o francês centralizado na frente, mas o time sente falta de um cérebro, de um regista, e passa em branco na temporada. Mas destaque para o mais importante. Mais uma vez ele tenta se adaptar aos craques, e não o contrário. Nunca impõe, sempre procura caminhos. Aliás, se tem uma coisa que o futebol ensina é que nem sempre o favorito leva. O detalhe muda tudo. E para quem gosta de analisar o jogo mais a fundo e sente que pode tirar vantagem com isso, você tem na KTO um ótimo lugar para colocar o seu conhecimento em prática. A KTO é a casa de apostas que me acompanha desde sempre aqui no canal e onde eu deixo sempre os meus palpites, principalmente quando tem Champions rolando. Então faz o seguinte, se cadastra aqui embaixo, abre a sua conta e ajuda o canal. É só acessar o QR Code que tá aí na tela ou no link que tá aqui na descrição. E falando do Ancelotti, tudo mudou na carreira dele. Tudo mudou por conta de uma escolha, ou melhor, por causa de um arrependimento. Se ele tivesse aceitado o Baggio no Parma, ou talvez o Baggio tivesse aceitado a trocar de posição, talvez ele tivesse vencido mais cedo na carreira, mas provavelmente não teria aprendido tanto. Foi o Zidane que o transformou, e ele mesmo falou isso numa entrevista em 2019 pro Corriere dello Sport da Itália. Foi ele que mostrou que o futebol não é feito de esquemas táticos, mas de pessoas, e que os grandes técnicos não são só os que ensinam, mas os que também aprendem com o grupo. O Zidane moldou o olhar do Ancelotti, e a gente pode dizer que o Ancelotti ajudou a formar o Zidane também. E esse olhar moldou uma geração inteira de craques, de Pirlo a Bellingham, de Kaká a Modric, de Shevchenko a Vini Jr. E no fim das contas, talvez o maior legado do Zidane enquanto jogador não tenha sido com a bola nos pés, mas em ajudar um dos maiores treinadores da história a se encontrar.